Olá, tudo bem? Hoje eu estou passando aqui para compartilhar com você algumas ferramentas que podem te ajudar a iniciar o seu negócio de compartilhamento dos benefícios dos óleos essenciais e crescer, né, no trabalho de expansão da doTERRA. Então vamos lá. Eu tô gravando essa live porque a gente acabou, esse vídeo, porque a gente acabou de fazer uma live com as pessoas da nossa equipe, abordamos esse assunto, a maioria que participou gostou muito, alguns não puderam participar, então eu já vou deixar aqui gravado para eles participarem. Você que chegou até aqui querendo entender um pouco mais de como fazer o seu trabalho, né? E as pessoas que serão os nossos futuros parceiros. Então, o que acontece? Quando a pessoa começa a utilizar os óleos essenciais, geralmente, ela compra uma caixinha dessa daqui, ou um kit maior que vem com um difusor, né? Mas, em geral, elas iniciam com esse kitzinho assim, kitzinho não dá pra falar disso aqui, um kitzinho. Com esse kit de 10 óleos. E aí, nesse kit, por exemplo, ele vem o Deep Blue, On Guard, lavanda, lemon, peppermint, brief, tangerina, melaleuca, frankincense e copaíba. Então esse aqui é um kit muito completo, é uma farmácia natural que a gente começa a ter em casa. Então, como que eu fiz? Eu comprei uma caixinha dessa, comecei a utilizar os óleos, viver as minhas experiências, né? Então, dor de ouvido da minha filha, rinite, sinusite do meu marido, as questões emocionais que eu estava vivendo, a tangerina foi muito importante para mim, até hoje, né? Os óleos para ter um sono reparador, o limão que faz um detox, enfim. Então aqui vem 10 óleos e as pessoas começam a utilizar. Então, por exemplo, esse daqui é um óleo de rosa, o rosa damascena, é um óleo muito precioso, eu ganhei ele de uma promoção que a doTERRA fez, né? Ele é um óleo, além de precioso, de um valor também financeiro bem elevado, então eu cuido bastante dele. E ele tem um efeito de energia muito bom. E para pele, enfim, tem alguns perfumes que são feitos à base de óleo essencial de rosa também. E aí as pessoas começam a usar e aí elas me perguntam assim, Adriana, como que eu faço para falar com as pessoas? Como que eu faço? Essas pessoas que eu estou dizendo, elas vêm, elas iniciam o consumo dos óleos, elas compram uma caixinha. Por quê? Porque elas querem viver as próprias experiências, elas querem usufruir dos benefícios dos óleos, mas elas também querem fazer parte desse movimento e construir um mercado onde ela vai ser remunerada pelo trabalho que ela está fazendo, né? Principalmente nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente está vivendo um momento de pandemia, onde as pessoas estão dentro de casa, alguns negócios não dá para fazer online, não dá para fazer home office, e muitos empresários, muitos pequenos empreendedores, estão desesperados buscando uma forma de rentabilizar, né, de produzir dinheiro nesse período. E esse nosso modelo de trabalho que nós fazemos, ele permite isso. No entanto, que março foi um mês, assim, extraordinário em matéria de crescimento. Por quê? As pessoas estão buscando soluções naturais. Nesse momento que a gente está vivendo, as pessoas querem ter um sistema imunológico melhor, as pessoas estão sofrendo com ansiedade, com síndrome do pânico, né? Quem não tem está desenvolvendo, quem tinha está pior. Então, os óleos essenciais são uma solução natural que as pessoas estão buscando hoje para resolver, né, e dar suporte nessas situações e tantas outras. Acne, micose, dor de ouvido, enxaqueca, enfim, qualquer coisa, você pode ter certeza que se você buscar, você vai encontrar um óleo essencial que pode te dar suporte nisso, tá? E aí a gente começou a viver as experiências, usar na minha filha, usar no meu marido, usar em mim, amo tangerina, gosto muito, olíbano também, lavanda que promove um sono reparador. E aí a gente vai utilizando os óleos e a gente pensa, meu Deus, como que eu vou compartilhar isso com as pessoas? Como que eu vou falar desses benefícios para as pessoas? Porque também a gente não pode guardar esses benefícios para a gente. Mesmo que você não tenha o intuito de construir um mercado, de fazer uma carreira, né, junto à doTERRA, você, por exemplo, você estava com você estava com problema para dormir. E aí você começou a utilizar os óleos, a lavanda, o olíbano, o vetiver, enfim, não sei qual óleo que você utiliza. E aí, simplesmente, você começa a dormir melhor, você começa a ter um sono reparador, se sentir melhor. E aí alguém comenta com você que não está dormindo bem. É impossível você ficar quieto, né? Você vai falar, olha, eu estou usando um olhinho que está me ajudando, tal. Então, isso é natural. Agora, o que eu estou falando aqui é algo que você vai fazer natural, porém
profissionalmente. Então, por que eu tô falando que vai ser natural? Porque é impossível você ser um consultor de bem-estar da doTERRA, você trabalhar com a expansão dos óleos essenciais, se você não for o seu maior, melhor e principal cliente. Se você não tiver experiências, isso não te dá segurança, isso não te dá confiança para falar para a pessoa. Porque aí ela pergunta, você já tomou óleo de limão? Você fala, então eu ouvi dizer que é bom, mas você nunca experimentou. O lavanda é bom? Não sei, dizem que é bom para dormir, mas não faz sentido isso. Porque o nosso negócio, ele parte de uma missão, ele parte de compartilhar benefícios de soluções naturais. Então, isso é a base total do que eu vou falar para você aqui, tá bom? E aí, na doTERRA, o que eu acho muito incrível é que a gente não precisa inventar nada. Então, a gente só precisa usar os materiais que já estão disponíveis para a gente. Então, a gente tem esse material aqui que chama Compartilhe. Ele tem à venda no nosso escritório virtual. E ele também pode ser baixado, né, em PDF no site da doTERRA, no portal do consultor. Então, nesse material aqui do Compartilhe, ele nos ensina a compartilhar profissionalmente, tá? A primeira coisa que ele vai te levar aqui a refletir é por que você quer compartilhar. Se você quer empoderar as pessoas, se você quer ganhar recompensas como bônus de indicação quando você indica um novo cliente para a doTERRA, se você quer gerar renda, você quer criar realmente um mercado que vai te dar renda residual, então ele te ajuda aqui a decidir por que você quer fazer o compartilhamento, né? Porque o que a gente precisa de uma motivação. Quando a gente tem a motivação, o caminho a gente descobre, a gente cria. E aí, aqui, ele tem uma lista. Como tudo na vida, a gente precisa de uma lista. Se a gente vai viajar, precisa fazer uma lista. Se a gente vai no mercado, precisa fazer uma lista. Então, aqui também, a gente vai fazer uma lista com o nome dos nossos amigos, dos nossos familiares, das pessoas que a gente conhece, né? E com quem a gente vai, inicialmente, compartilhar os benefícios que nós estamos vivendo. Aí, aqui nessa página, na página 3... Ele fala justamente isso que eu tô falando para você. Compartilhe uma experiência. Então, é quando você for falar com as pessoas, e assim, uma outra coisa que as pessoas pensam é que esse modelo de trabalho a gente consegue fazer em escala. Em escala em que sentido? Eu jogo a informação num grupo e aí vai vir um monte de gente atrás de mim para falar comigo. Não é assim que funciona. Você pode sim fazer uma abordagem em grupo, mas essa abordagem em grupo, por exemplo, a gente está vivendo o momento da pandemia, do medo, da insegurança, da ansiedade, da síndrome do pânico, da depressão. E aí você sabe que lavanda é muito bom para esses momentos, ou que tangerina é muito interessante para elevar o humor. E aí você pode sim fazer um post no seu Instagram, no seu Facebook, no seu WhatsApp, no seu status, falando a respeito dos benefícios da tangerina. Agora, o que você não deve é esperar que esse post por si só gere muita interação, um monte de gente perguntando para você o que é, como faz, como usa, como funciona. Porque você vai criar uma expectativa em cima de algo que provavelmente não vai acontecer. Dependendo do número de pessoas para quem você enviar, pode sim haver algum retorno. Porém, não necessariamente, tá? Agora, uma abordagem como a gente fala aqui, né, como a doTERRA ensina aqui nesse material, é diferente, porque é uma abordagem individual. E aí você vai me dizer, Adriana, mas dá muito trabalho e demora. Você tem razão. Dá trabalho e demora. Só que é exatamente esse o nosso trabalho. A doTERRA, ela nos remunera por esse trabalho. A gente compartilhar os benefícios individualmente. Porque cada ser humano é único. Então, quando eu vou falar com alguém, oi, tudo bem? Como que você tá? Como é que tá a sua família? Que nem nesse momento que a gente tá vivendo. Como que tá o isolamento? As crianças, como é que tá o estudo? Entende? Então você vai conversar com a pessoa, porque ela tá lá nos seus contatos. E aí, dentro disso, você vai falar, nossa, graças a Deus eu tô dormindo bem, porque eu tô utilizando o óleo essencial de lavanda, ou eu tô utilizando a tangerina, ou hortelã-pimenta, enfim, você vai compartilhar ali a sua experiência realmente que você está vivendo com os olhos, entende? E é que ele vai falar, então assim, e aí você vai dizer para a pessoa como é que tá seu sono, como é que tá as crianças, como é que tá a agitação.
Aqui em casa mesmo eu uso bastante o óleo Tinker, né? Pra questão do estudo, porque tá vindo estudo pra casa. Então é complicado, é difícil, porque eu não sou professora. Então, assim, é todo um desafio ali que a gente tá vivendo. O Balance, que é um óleo de equilíbrio emocional, não tem como viver sem ele. E principalmente nesse momento, e aí eu utilizo o Estere na minha filha, que também proporciona equilíbrio emocional. Então, assim, ficar com uma criança trancada dentro de um apartamento há 3 semanas, como nós já estamos, é um desafio muito grande. Então a gente vai percebendo qual é a demanda, qual é a necessidade da pessoa e diante das nossas experiências nós vamos dizer para ela o que pode eventualmente vir trazer solução para ela, tá bom? E aí aqui ele vai falar de a gente fazer uma apresentação, como que você vai fazer um follow-up, um acompanhamento dessa abordagem que você está fazendo com a pessoa. E uma coisa que é muito legal, que ele fala aqui, é você enviar um lembrete quando você vai ter o contato com a pessoa. Então, assim, a gente pode aproveitar esse momento de isolamento, né, que é a nível de Brasil, e fazer bastante esse contato com as pessoas, porque a maioria delas tá parada ou tá home office, então, teoricamente, elas estão mais disponíveis para conversar no celular. Então, pode ser um período muito bom para você começar esse trabalho, para você desenvolver esses relacionamentos, levantar a necessidade das pessoas. Algumas pessoas, diante do seu depoimento, elas vão dizer: nossa, eu preciso desse óleo agora, tem como você trazer para mim, mandar para mim, enfim. Outros vão dizer: ah, legal, quando passar isso tudo, eu quero experimentar, a gente marca, você vem aqui, me mostra. Então as coisas elas continuam acontecendo e você pode startar o seu trabalho nesse período, tá bom? E uma coisa que é muito importante a gente saber é a respeito do programa de fidelidade. Né? Nós que desenvolvemos como consultor, e principalmente até os clientes preferenciais, a gente tem a opção de participar do programa de fidelidade da empresa. E esse programa de fidelidade, ele é como um programa de milhas. Então, a gente acumula pontos quando a gente faz as compras mensais. E qual que é a ideia? É que a gente utilize parte desses pontos para compartilhar óleos mesmo. Né? Então, você pode pegar ali um óleo de lavanda e deixar com alguém para usar por uma semana, para ela ter um sono melhor, para ela viver as experiências dela com óleo. Ou você pode presenteá-la mesmo com esse óleo de lavanda, ou um hortelã-pimenta, que vai abrir as vias respiratórias, vai deixar mais alerta, vai dar mais disposição, mais energia. Então, esse programa de fidelidade, para você que desenvolve como um consultor de bem-estar, está trabalhando na expansão da marca, você pode utilizar esses pontos para presentear as pessoas, para compartilhar e então mostrar para elas os benefícios dos óleos, que, como eu falei, a maioria ainda não conhece, tá bom? E aí, aqui eu achei super legal na página 5, que ele fala: compartilhe a sua história. Então, nesse compartilhe a sua história, ele faz algumas perguntas, né? É um auto-coach aqui, então você vai olhar e vai falar: o que não estava funcionando para você? Há quanto tempo vinha acontecendo? Então, por exemplo, você vai colocar aqui: poxa, você é consultor, isso é para você. Então você vai colocar aqui: poxa, eu não estava dormindo bem. Há quanto tempo eu não estava dormindo bem? Eu não estava dormindo bem há 6 meses, há 1 ano, há 5 anos. Tem casos de pessoas que não dormiam há 15 anos. E que problemas você teve como resultado disso? Então, eu não estava dormindo bem, já tinha 1 ano, e eu estava ficando cansada, estressada, comendo muito, enfim, eu não estava rendendo no meu trabalho, não estava tendo foco, atenção, produtividade. Então, qual era o prejuízo que aquilo estava me trazendo, né? E aí, o que você tinha experimentado, que tipo de resultado você teve e quanto isso te custou. Aí você pode ter utilizado remédios para dormir, ter gasto dinheiro, e aí ter ficado meio lesado durante o dia, demorar para despertar, acordar cansado, sem energia, gastou dinheiro com isso também. Então, você vai colocar essa reflexão ali. E o que te levou à do terra? O que tinha de diferente nessas soluções? E aí, quando a gente fala de lavanda, tinha uma solução natural, uma solução que não vai te dar um efeito colateral, que vai te relaxar, vai te fazer dormir bem, mas não vai te deixar dopado ao longo do dia, né? Então, o que foi? E aí, que tipo de resultado você começou a perceber? Então, dormindo melhor, a minha concentração melhorou, a ansiedade ficou melhor,
eu consigo acordar mais bem disposto, o meu dia é mais produtivo, entende? Então, assim, você vai colocar isso tudo aqui. E como é a vida para você agora? Ah, hoje eu não posso mais viver sem lavanda, porque né, é algo natural que me proporciona um bem-estar muito bom. E aqui, a partir desse compartilhe sua história, você vai fazer uma autoanálise e vai perceber o que não funcionava, quais foram os prejuízos que isso te trouxe, né? Quais são as soluções que você já tinha buscado, o que te levou a experimentar a doTERRA, a utilizar os óleos essenciais doTERRA, o que te chamou a atenção, né? O que você percebeu de resultado e como é para você agora. Então, através desse material aqui, você fazendo essas perguntas, você vai perceber as diferenças que fez para você, né? Que fizeram para você. E aí isso vai ser o teu gatilho, assim, vamos lá, é isso que eu quero compartilhar com as pessoas, eu quero que elas vivam essas experiências também, né? Então esse material aqui, ele é muito legal, e aí aqui depois ele te dá um follow-up, então você vai compartilhar a sua experiência, você vai deixar uma amostra com ela, ou vai presenteá-la, como que você vai fazer a preparação dessa aula. Aqui, inclusive, ele fala até, de uma aula online, porque o nosso negócio ele pode ser, sim, muito virtual, graças a Deus, principalmente, né, nesse momento que a gente está vivendo, é muito importante a gente ter essa ferramenta online. Então aqui ele já tá, e assim, é um material padrão, então é que aqui no Brasil a gente tem muito isso de encontrar as pessoas, abraçar, beijar, né, tomar café, mas o modelo online é um modelo que funciona muito bem. E qual é o seu papel na apresentação? Então, esse material compartilhe é fundamental para te fazer entender o porquê você quer compartilhar e quais são as experiências que você deseja compartilhar com as pessoas, tá bom? Os outros pontos que eu coloquei ali no começo são os livros. Então, por exemplo, esse livro aqui é o GoPro e ele fala 7 passos de um profissional do marketing de rede. Então, são 7 passos para você se tornar um profissional. E um tema que ele aborda aqui que eu acho muito interessante, quer ver? O capítulo 3, ele fala como em qualquer profissão você precisa aprender algumas habilidades. O que acontece? O modelo do marketing de rede, o modelo de trabalho que nós desenvolvemos, marketing de relacionamento, né, junto à doTERRA, é um modelo completamente diferente de tudo que eu já vi no Brasil. Faz 4 anos que eu atuo nesse mercado e eu nunca vi nada igual. É de fato um mercado consumidor. O que nós criamos é um grande clube de consumo. Por quê? E isso é estatístico. Então, mais de 80% das pessoas que fazem uma adesão junto à doTERRA ou que adquirem um kit desse aqui, elas não vêm com a intenção de transformar isso em um negócio. Elas vêm consumir mais barato mesmo, porque quando você, né, é um cliente preferencial ou compra um kit, você passa a consumir direto, fazer parte dos programas de fidelidade, ganhar os óleos que a doTERRA presenteia todos os meses. Então, mais de 80% vem com o objetivo de ser consumidor, tá? E aí você que quer ser um consultor de bem-estar, quer trabalhar com a expansão, quer fazer parte do plano mesmo de carreira, quer ser alguém que rentabiliza através desse trabalho, você vai precisar desenvolver habilidades. Assim como você desenvolveu habilidades para fazer o que você faz hoje, que qualquer que seja a sua profissão, você não saiu da barriga da sua mãe fazendo isso. Então você teve que aprender, você teve que estudar, você teve que desenvolver habilidades. E algumas pessoas, elas caem no engano de que, ok, comprei uma caixinha, tenho um cadastro, sensacional, agora eu vou ficar rico? Não, não é isso, de modo algum. Então você vai precisar viver as suas experiências com os óleos, vai precisar abrir todos os óleos da sua caixinha, vai usar, vai compartilhar, vai dar para as pessoas experimentar, mas também você vai precisar desenvolver habilidades para se tornar um profissional desse mercado. Que se você for um profissional honesto, justo, transparente e verdadeiro, a semeadura que você vai fazer vai florescer, tá bom? E aí, aqui ele fala a respeito de como você vai encontrar prospectos,
como que você vai convidar as pessoas. Então, aqui ele é um modelo, vamos dizer assim, universal. Então, aqui você vai extrair muita coisa boa para você desenvolver as habilidades como um profissional. E aqui você vai ter o direcionamento exato, até das palavras e de tudo que você vai utilizar no seu dia a dia de trabalho, tá bom? Então, voltando aqui, ele tem uma situação muito interessante. Ao longo do trabalho que a gente vai fazendo com pessoas, com vendas, né, com relacionamento, com compartilhamento, enfim, a gente percebe que a gente precisa encontrar algumas estratégias de comunicação. Então, tem vezes, algumas vezes a gente fala com as pessoas uma comunicação fechada. Então, eu faço uma pergunta, já finalizo, e aí aquela pessoa me manda um joinha na conversa, e eu fico, caraca, e agora? Como é que eu vou continuar essa conversa? Como que eu vou dar continuidade mesmo e prosseguir para um fechamento, enfim. E aí você se perde ali no meio do caminho. 2 dias depois, você pode retomar essa conversa. Mas às vezes ali na hora, acabou. Porque você mandou uma conversa fechada. Então esse livro ele vai te ajudar a ter conversas abertas, a ter um se eu, você, que ele fala. Então, se eu te enviar isso, você assiste. Se eu te mandar um óleo para você experimentar, você experimenta. Porque senão a gente fala assim, oi fulano, tudo bem? Então eu tô usando uns óleos essenciais, nossa, eu tô adorando, tá sendo muito bom. E aí você quer experimentar? Eu posso mandar para você na sua casa um olhinho de lavanda, me manda seu endereço que eu já te mando. E aí, tipo, você depositou tudo ali em cima da pessoa e ela fala, nossa, mas eu nem tenho problema para dormir, meu problema é sinusite. Entende? Então, assim, esse livro ele vai te ajudar a levantar também as necessidades da pessoa e fazer um passo a passo ali, onde você fala, ela fala, você fala, ela fala, e até que você chega como é que eu posso dizer? Num fechamento, vamos dizer assim, você conclui a sua conversa, a sua comunicação é efetiva, porque tem eu falo, você fala e a gente finaliza o nosso diálogo, né? Claro que isso né, em algumas situações não vai ser exatamente assim, mesmo você fazendo uma comunicação que você procura ser mais efetivo, você vai ficar falando, mas tá tudo bem. A questão é você entender que profissionalmente você precisa conhecer essas habilidades e desenvolvê-las, tá? Uma outra coisa é o negócio do século XXI. Infelizmente, eu acabei lendo esse livro primeiro que esse. Para mim, fez todo sentido quando eu li esse livro, tá? Então, esse livro você consegue eles na internet, pode comprar e tal, mas também eles podem ser, tem download dele. Então, esse livro aqui, porque assim, esse livro, ele fala das ações. Então, assim, o que você precisa fazer para ser um profissional do marketing de relacionamento. Esse livro te explica por quê. Por que você vai atuar com o marketing de relacionamento? Por que você vai trabalhar nesse mercado? Por quê? E porque assim, como eu falei no começo, se você tiver o porquê, o caminho, você vai descobrir. Agora, se você não tem um porquê, você pode ter os passos para ser um profissional, você pode ter as dicas de como fazer esse compartilhamento, e como você não tem o porquê fazer, você simplesmente não vai fazer, mesmo sabendo que você sabe fazer, entendeu? Então, aqui eu tenho até bastante coisa marcada, ó, nesse livro, porque é um livro que fez total sentido para mim, onde eu consegui realmente entender o que é esse mercado, por que ele é um negócio do século XXI, né? Então, ele fala a respeito de números, ele fala a respeito da gente trazer alavancagem para o nosso trabalho. E uma coisa que eu quero deixar muito claro, alavancagem não é ganhar dinheiro em cima das pessoas. Infelizmente, no nosso Brasil, nós temos pessoas muito oportunistas, né, e que transformaram o mercado de marketing de rede negativamente. E esses dias até uma pessoa falou assim para mim, legal, aí eu coloco algumas pessoas e aí eu ganho em cima delas. Eu falei, não, quando você traz algumas pessoas para o teu time, você ganhou a responsabilidade de cuidar delas, a responsabilidade de estudar para passar informações para ela, você ganhou o compromisso de ter ela como seu cliente para sempre.
Então, a gente não ganha nada em cima de ninguém. Até porque, se eu tenho uma equipe com 50 pessoas, com 100 pessoas, com 1000 pessoas, eu preciso me desenvolver cada vez mais para ajudar essas pessoas e para capacitar novos líderes a ajudarem essas pessoas. E principalmente quando a gente fala de aromaterapia, de óleo essencial, a gente estuda muito sobre os princípios ativos, sobre as ações dos óleos. E você precisa estudar, você precisa ser um profissional que sabe do que você está falando. Só que isso tudo só vai fazer sentido se você tiver entendido o que é esse mercado e por que você está nele. Se não, não faz sentido, tá bom? Então, esse daqui também é uma leitura, vamos dizer, obrigatória, né? Para que você entenda por que investir nesse mercado. O que eu posso falar de doTERRA é que nós estamos num momento de franco crescimento, franca expansão. A gente está aqui no ABC, né, em São Paulo, e esse mês, agora de março, a gente fez parte do trabalho e da recompensa de fazer de conquistar o primeiro Diamond de São Paulo. Então, o nosso patrocinador, o Mário Meirelles, ele atingiu essa graduação de Diamond. É uma graduação muito significativa, que tem um volume, né, muito grande de equipe, são quase 1000 pessoas, entre profissionais e consumidores, a maioria consumidor, como eu já falei. Então, a gente está num momento de expansão muito grande, as pessoas estão cansadas de utilizar tanto remédio e perceber que um remédio faz você usar outro e mais um e mais um. Né? Existem, sim, muitos benefícios na alopatia, existem casos de pessoas que necessitam, dependem de medicação, mas a gente sabe que muitas situações não teria necessidade de utilizar um remédio e a gente tem ficado viciado em remédio. A gente tem ido à farmácia como se fosse um shopping e vai botando tudo lá. Eu falo porque eu já fiz muito isso, chegar na farmácia, ver as coisas em promoção e falar, ah, que incrível, vai dar para fazer estoque de remédio em casa. E isso não é legal porque a gente depois vai entender o tanto de efeito colateral que isso tudo causa no nosso organismo, né? Então, nós estamos num momento muito legal, nós temos alguns anos aqui de muito trabalho mesmo, as pessoas estão buscando essa solução e se nós, consultores, não formos até ela, não tem como ela saber que isso existe, né? Então, às vezes elas já ouviram falar alguma coisa, mas confunde óleo essencial com essência, que são cheirinhos, né, gostosos de cheirar e de sentir e tudo mais, mas que não tem propriedade terapêutica, não tem efeito terapêutico, e isso os óleos essenciais, principalmente doTERRA, tem. Então, eu te convido a fazer esse estudo, a fazer essas leituras, tá? O Negócio do Século XXI, GoPro, doTERRA, compartilhe, apresente os óleos. É isso que nós precisamos fazer. Apresentar os óleos, apresentar soluções. E depois que a gente começa a fazer, as pessoas, os depoimentos são algo, assim, a gente vive experiências que você fala, meu Deus, que incrível. Então, assim, eu tenho experiências com pessoas que aliviaram enxaqueca, que aliviaram dores muscular. Minha tia tinha muita dor no quadril, a copaíba foi uma bênção na vida dela. Eu vivi muitas experiências com a minha filha, com a linha Kids, o Tinker, o Steri, o Calmer, né? Ela tem comportamento TDAH e TOD. Tivemos muitos problemas na escola, graças a Deus os óleos têm nos dado esse suporte. Eu tive uma situação emocional ano passado bem complicada, graças a Deus, os óleos, né? Essa ligação que a gente tem com Deus também ajuda muito. E o óleo de tangerina, então também fez muito sentido para mim. Outras mães com quem eu compartilho os benefícios dos óleos da linha Kids e dão depoimentos dos seus filhos que estão melhores, mais calmos, prestando atenção, parando de ter reclamação na escola. Então, assim, é uma enxurrada de resultados. Teve um resultado que me chamou muita atenção esses dias, que foi uma mãe autista, de uma criança autista, e ele tinha crises de automutilação. E ela começou a utilizar o DDR Prime, que é um complexo de regeneração celular,
na coluna dele, que é como a gente orienta o uso, e ela falou que ele tinha já parado a automutilação. Então, assim, isso não tem preço, não tem preço. Então, em todo o nosso trabalho há muito propósito, né? A gente tem que ser verdadeiro, tem que ser transparente, a gente tem que gostar de fazer o que está fazendo mesmo de verdade, mas também a gente precisa aprender a fazer, porque o mercado está aí para a gente construir, e se a gente souber ser profissional nesse mercado, a gente vai conseguir uma rentabilidade muito grande. E principalmente nesse momento, é uma ferramenta que dá para a gente compartilhar online e levar alívio físico, emocional e mental para a maioria dos lares, se não para todos. A nossa missão é colocar um vidrinho em cada lar, em cada casa. E eu tenho certeza que se a gente conseguir fazer isso, além do benefício que nós vamos levar para as famílias, o nosso resultado financeiro também vai ser muito significativo. Então a gente encontra algo onde a gente trabalha com propósito, com uma missão, levando de fato solução e benefício físico e emocional para as pessoas, também levando o resultado financeiro, porque qualquer pessoa que adquire uma caixinha dessa, ela também pode vir se tornar um consultor de bem-estar, trabalhar com a expansão da marca. E você, como um consultor que está fazendo isso profissionalmente, você pode ter aí uma renda residual e ser comissionado, né, pelo consumo de todos esses clientes que você vai levar para a empresa para o resto da sua vida. Eu tenho certeza que esse vídeo pode ter acrescentado na sua vida, porque eu vivo, né? Eu compartilho, eu estudo, eu entendo e eu me dedico para que as pessoas que estão comigo possam também viver essas experiências e ser um instrumento de transformação, de bênção na vida de milhares de pessoas. Eu espero ter te ajudado. Se você tiver alguma dúvida, se você veio até aqui indicado por alguém, que você procure essa pessoa que te indicou para te dar mais informações, para te dar suporte, né? Se você chegou até aqui pelo meu canal ou por alguma indicação que eu fiz, eu vou deixar os meus contatos aqui, você pode me contatar e o que eu puder te ajudar para que a gente juntos faça parte de um movimento que vem transformar a vida de milhares de pessoas, conte comigo.